Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, nosso objeto de conhecimento são as frações. Trabalhar as frações é mais uma possibilidade de trabalhar com os números da matemática. Arrisco-me dizer que é uma das aulas mais interessantes que os alunos adoram aprender. Porque aqui a gente vamos trabalhar números, vamos olhar desenhos, olhar aqui várias possibilidades de entender um número fracionário. As frações precisamos entender em qual dos conjuntos numéricos nós estamos trabalhando ela. Quando falamos sobre os conjuntos numéricos, são essas possibilidades de diferentes números, né? Ou seja, eu vou trabalhar uma multiplicação, posso trabalhar uma divisão, posso trabalhar com números decimais, ou seja, nós temos infinitas possibilidades de saber e trabalhar com os conjuntos numéricos. Vamos relembrar um pouquinho o que são os conjuntos numéricos? São coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Na matemática, representamos conjuntos numéricos com este símbolo, ou seja, o homem em determinado momento precisou separar, quantificar, dividir, fracionar, ou seja, olha quantas possibilidades, né? Trabalhamos também aqui números que são naturais, os números inteiros são aqueles que possuem o lado positivo e o lado negativo, né? Trabalhamos lá em medidas de temperatura, ou seja, quantas possibilidades trabalhamos então com os conjuntos numéricos? Como o foco hoje da nossa aula são as frações, precisamos de entender em qual desse conjunto as frações estão. As frações estão no conjunto que nós chamamos de racionais, representado pela letra Q. Em resumo, o que diz, então, o que significa o conjunto dos racionais? O conjunto dos números racionais nasceu da necessidade, olha só, de dividir quantidades. Esse é o conjunto dos números que pode ser escrito na forma de fração. Eles também podem ser escritos nos números decimais. Trabalhamos aqui nos números com vírgula, lá no nosso sistema monetário. Ou seja, nós vamos dividir em partes iguais. Ou seja, é um conjunto que veio na necessidade de fazer uma divisão. No caso da fração, nós vamos fracionar determinados números e entender como trabalhamos, então, as frações no nosso dia a dia. Veja, então, esse exemplo. Vamos colocar essa seguinte situação, hipótese. Imagine que você e a sua família está indo aí em uma pizzaria, né? Então, aí vocês chegaram, sentaram, se acomodaram. O garçom, ele chega para você e pergunta desta forma: você aceitaria 2/8 desta pizza? E aí você poderia ficar imaginando, 2/8 dessa pizza? O que seria então essa quantidade? Então vamos ver então nessa situação. Então a pizza, ela está aí, ele falou 2/8, ou seja, ela foi repartida em partes iguais em 8 pedaços. Quando ele chega para você e fala 2/8, quer dizer então que ele está te oferecendo 2 partes, né? Ou seja, 2 pedaços deste total desta pizza. Então, como eu faço para representar este número na sua fração? Ou seja, se ele falou que a pizza era 2/8, ou seja, oitavos foi quantas partes a pizza foi fracionada. E 2, né, ou 2, foi a quantidade que ele te ofereceu e você pegou. Então, olha só, nós fracionamos essa pizza em 2/8. Então, já passamos aqui essa ideia de um número fracionário. Então, um número de fração, ele é composto nesta estrutura, 2/8. E aqui nós vamos, então, fazer algumas atividades, né, algumas explicações dentro deste tema. Então, o que então seria uma fração? Uma fração é um número racional que representa partes de um todo.
é uma divisão em partes iguais entre dois números inteiros que representam uma parcela ou uma porção de um todo. Vamos explicar sempre com desenho o número para que você possa entender melhor. Então veja só, eu tenho aqui um desenho que está na sua parte de um todo. O círculo está na sua totalidade. Quando eu faço a divisão em partes iguais, veja bem, então eu peguei o mesmo círculo e fiz essa divisão em partes iguais. Eu dividi ele em 4 partes iguais. Então o que seria nessa representação de dois números inteiros? Veja bem, em quantas partes eu dividi o nosso círculo? Em 4. E quantas partes eu pintei ou consumi? 3 partes. Então eu tenho, na sua totalidade, 3 quartos, ou seja, é a minha fração desta figura. Outro ponto importante que nós precisamos agora aprender é como nós classificamos cada um deste número. O número que consumimos, então, nós chamamos de numerador. E o número da sua totalidade do desenho, nós chamamos de denominador. E aqui mais uma dica. Então, você já pode pegar como exemplo ou uma dica. O denominador é quantas vezes a figura foi fracionada. E o numerador é quantas partes da sua totalidade nós utilizamos ou consumimos ou pintamos, né? O que ficar melhor aí para a sua memória racional. Então nós temos então essa estrutura, o que é o numerador, o que é o denominador e essa quantidade de frações que fazemos em determinadas figuras. Vamos pegar aqui outro como exemplo. Eu tenho uma figura que ela foi fracionada em 2 partes. Se eu pinto uma parte dessa figura, nós temos então o denominador é a quantidade de partes que foi fracionada. E o numerador é quantas figuras nós pintamos. Então nós temos aqui um meio, ou também podemos chamar de metade. Outro exemplo, nós temos uma figura que foi fracionada em 6 partes iguais. Vamos pensar que utilizamos então 2 partes dessa figura. Então, nós temos aqui, né, na sua totalidade, que foi fracionada em 6, e utilizamos 2 partes da figura. Outro exemplo, nós temos aqui um círculo que foi fracionado em 5 partes iguais. Se nós utilizarmos somente uma parte desse círculo, nós vamos ter uma fração que é 1/5. Ou seja, nós vamos trabalhando aqui figuras e imagens dentro das frações. E como vamos então também, nas nossas atividades, nós fazemos isso, representar de um número fracionário, né, em desenho. Então, como nós utilizamos? Veja bem, na primeira fração nós temos aqui 2/3. Eu sei, você já sabe, que precisamos de fazer uma figura onde a sua totalidade fracionária tem que ser do denominador. O denominador é o número 3, então nós vamos fazer uma figura e fracioná-la em 3 partes. E agora nós vamos ter que utilizar quantas partes dessa figura? 2 partes, ou seja, nós usamos aqui o numerador, né? Então nós temos 2/3. Utilizando agora a outra fração, nós temos 4/6, ou seja, sabemos que precisamos de fazer uma figura e fracioná-la igualmente em 6 partes, e o numerador é a sua totalidade que vamos utilizar, a parte que vamos utilizar. Então eu tenho que utilizar 4 partes desta figura. 3, 4. Então nós fizemos então a fração em desenho. É muito comum nas nossas atividades nós fazemos esses 2 trabalhos, né? Fracionar um número olhando de uma fração para o desenho e representar uma fração no seu algarismo, né? Dentro, olhando, observando um desenho. Outra questão muito importante é como a gente faz a leitura e a escrita de um número fracionário, né? O extenso desse número. É muito importante que nós não podemos falar, por exemplo, na primeira, 1/2, 1/3, né? Ou escrever.
Não, tem uma forma correta de se ler e de escrever. Então, na primeira figura, nós temos um meio ou metade, ou seja, uma figura repartida em duas partes iguais e utilizamos somente uma parte. Nós fazemos a leitura de 1/3, fazemos a leitura de 1/4, fazemos a leitura de 1/5, 2/6, 5/7, olha só, em uma figura que foi fracionada em 7 partes, utilizamos 5 delas, ou seja, 5/7. Também temos 4/8 e 2/9. A partir do número 10 e mais para frente, nós fazemos outro tipo de leitura e escrita, como vamos ver agora. Veja bem, quando o denominador da fração é 10, 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos. Ou seja, primeira fração, nós temos 4 décimos. Segunda fração, 8 centésimos. E outra fração, nós temos 12 milésimos. Se você está atento às nossas aulas, lá nos números nos números decimais, nós utilizamos também cada uma dessas partes. Então, nós podemos entender que os números fracionários também têm uma ligação com os números decimais. E, posteriormente, no 5º ano, 6º ano, vocês vão ver quais são essas ideias, até mesmo quando nós vamos fazer cálculos de frações. Mas isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. E quando o número, então, a fração, né, o seu denominador é maior do que 10? Vamos ver. Na situação em que o denominador é maior do que 10, nós escrevemos apenas a palavra aqui, ó, até grifei para vocês, avos, junto ao nome da fração. Então, vamos observar o seguinte. Então, nós vamos ler agora normalmente os números e vamos acrescentar a palavra avos na frente. 6 11avos, 9 15avos, 8 40avos, 30 20avos, 7 12avos. Então, nós temos essa palavra aí que vai classificar quando uma fração tem um denominador maior do que 10. Nós estamos trazendo aqui várias informações, mas aí vocês vão fazendo as revisões durante as atividades. Então, vamos fazer então algumas práticas nos exercícios para que vocês aí possam ficar ligadinhos enquanto entender cada processo da fração. Na questão número 1, pede para a gente observar a fração e responda. Nós temos então uma fração 2/8. Vamos pensar, uma figura que foi, lá no caso da pizza, né? A pizza foi fracionada em 8 partes e você consumiu 2 partes. Na letra A, fala o seguinte, nesta fração, qual número indica que é o numerador? Dessas 8 partes, nós consumimos quantas? Quantos pedaços de pizza nós comemos? 2. Então, o numerador é o número 2. E qual número indica o denominador? O denominador é aquele número que vai nos dizer em quantas partes aquela figura foi fracionada. No caso da pizza, ela foi fracionada aqui, ó, em 8 partes. Então, o denominador indica o número 8. Então, realizamos então a questão número 1. Agora ficou super fácil, né? Nós vamos olhar aqui no desenho e fazer o quê? Pintar a fração indicada. Nesta fração, nós temos 2/4. Uma figura dividida, fracionada em 4 partes e utilizamos 2 partes dela. Nesta próxima, nós temos 2/3. Uma figura fracionada em 3 partes e vamos utilizar 2 partes desta figura. Nesta fração 3/8, nós temos aqui uma figura fracionada em 8 partes e precisamos utilizar, né, 3 partes dela. 3 partes da figura. Na última fração, nós temos 6/8. Uma figura fracionada em 8 partes e utilizamos, então, 6 partes desta figura. E aí você vai também fazer o exercício de lembrar qual é o número que é
numerador e qual indica o denominador. Sempre vai fazendo essa leitura na cabeça para que vocês não esqueçam na denominação e classificação de cada um deles. Agora nós vamos fazer o inverso. Leia e represente as frações, né, de cada uma que está aqui. Nós temos, então, 1/3. Quando eu falo 1/3, eu tenho que entender que a figura vai ser fracionada em 3 partes e nós temos que utilizar somente uma parte desta figura. Então, nós fizemos aqui 1/3. Agora, nós temos aqui 3/6, ou seja, uma figura que tem que ser fracionada em 6 partes e vamos utilizar somente 3 partes dessa figura. 1, 2, 3. Então, também realizamos a questão número 3. Para fazer a número 4, indique a fração representada pela parte pintada em cada figura. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos escrever a fração de cada figura. Então, nessa fração que está pintada de rosa, nós temos uma figura que foi fracionada em quantas partes? 4. Denominador 4. E nós utilizamos apenas 2 partes. Como fazemos a leitura dessa fração? 2/4. Nessa fração que está pintada, nesse desenho que está pintado de azul, nós temos então uma fração que foi também fracionada em 4 partes, o denominador, e também utilizamos somente uma parte. A leitura é 1/4. Agora vamos olhar a figura amarela. Nós temos uma figura que ela foi fracionada em 8 partes, ou seja, o denominador é 8, e utilizamos 7 partes desta figura. Como fazemos a leitura? 7/8. E a última figura, para terminar também a nossa aula, vimos que é uma figura que foi fracionada em 4 partes, ou seja, o seu denominador é 4, e utilizamos apenas 3 partes, ou seja, pintamos 3 partes. E fazemos a leitura desta fração e desenho 3/4. Então é uma aula, né, super legal, porque a gente utiliza aqui desenhos, pintamos, né? Então a gente tem essa prática interessante para entender a fração lá na sua primeira primícia, como a gente começa a entender os números fracionários. Agora você pode correr lá na sua atividade e realizar então os seus exercícios com um pouquinho de mais facilidade. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.